Deus cansado. Imagine se nós fôssemos Deus. Ele existe desde a eternidade e está trabalhando, fazendo milagres e fazendo as coisas que Ele faz. Ele trabalha desde a eternidade. Você ficaria cansado de tanto trabalhar? Eu acho que sim, eu ficaria cansada. Mas o nosso Deus, Ele é um Deus que não se cansa e nem fica exausto. Aqui diz a sua palavra. E a sua sabedoria é insondável. Ninguém consegue medir, ninguém consegue ver a sabedoria de Deus nesses momentos. Como que pode um Deus não se cansar? Ah, é porque Ele não tem um corpo humano. Jesus teve um corpo humano. E Ele se cansava no corpo físico, mas dentro dele tinha algo que ardia muito mais. Então, dentro dele Ele não estava cansado. Às vezes o nosso corpo pode estar muito cansado, muito estressado, muito irritado, mas dentro de nós não pode estar assim. E aí a gente precisa, como que esse cansaço e esse estresse não entrará para dentro de nós? Se nós confiarmos no Senhor. Ele é que fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Muitas vezes a gente se vê sem forças e é o Senhor que dá um grande vigor. Ele revigora a pessoa. Então, aqueles que esperam no Senhor vão renovar as suas forças. Se nós queremos renovar as nossas forças, nós precisamos esperar, nós precisamos confiar no Senhor. Porque Ele é um Deus que não é cansativo, que não é exausto. Amém? Amém. E para isso você precisa renunciar. Renunciar à tua carne, renunciar à tua vontade, renunciar muitas vezes ao teu desejo de se expressar. E gente, é muito difícil, a nossa alma grita dentro de nós. Grita, 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 grita. Pior que criança fazendo dever no mercado. É a nossa alma lutando quando está nesses momentos. Mas a gente precisa ter domínio próprio. Domínio próprio. E esperar no Senhor. Domínio próprio é um fruto do Espírito. Que significa o quê? Quando você consegue se autodominar. Dominar a sua alma, dominar a sua vontade. Esses dias o meu filho estava chorando por nada. Qualquer coisa que acontecia, qualquer coisa que fazia, se mexesse nele, ele chorava. E não era dor, não era corte, não era nada. Até que eu falei para ele, José, você precisa ter domínio próprio. E aí o Espírito Santo falou, então ensina para ele o que é domínio. Ai meu Deus, e agora? Então, a gente precisa ensinar a nossa alma, porque a nossa alma é como um bebê. Ela não sabe. Ela não sabe se autogovernar. Você, o teu espírito, a tua razão, o teu conhecimento da palavra precisa dar uma ordem para ela. Alma, aquieta-te. Espera em Deus. Confia em Deus. Porque eu ainda não orei. Disse o salmista. Amém? Amém. Então eu preciso dar comando para minha alma. Porque ela é um bebê. Ela não conhece todas as coisas. Mas o meu espírito já conhece o Senhor. Já sabe a palavra. Então eu preciso dar ordens para ela. Amém? Amém. Hoje, nessa noite, Deus trouxe essa palavra para renovar as suas forças. Se você entrou por essa porta cansado, exausto, irritado, decepcionado, chateado, hoje Deus vai renovar as suas forças e você vai sair daqui revigorado. Disse a palavra do Senhor. Amém? Glória a Irmãos, Deus. cai de pé. Amém. Feche os teus olhos e peça essa força para o Senhor nessa noite. Amém. Deus, nós entregamos este culto ao Senhor. Em nome de Jesus, oramos para que o Senhor renove as nossas forças. Revigore aqueles que estão cansados, Deus. Em nome de Jesus, tira toda exaustão, todo cansaço físico, emocional, espiritual, todo estresse, em nome de Jesus. E declaramos o bálsamo de Gileade vindo sobre nós nesse tempo. Declaramos em
renovadas, serão revigoradas nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Você vai Deus. Glória a Deus. Amém. Espírito de Deus, queremos a tua presença nesse lugar. Tens liberdade aqui nesse lugar, Senhor. Rasga o céu nesse lugar, Pai. Vem, Senhor Jesus. Queremos sentir a tua presença. Tu tens liberdade aqui, Senhor Jesus. Que seja tudo conforme a tua vontade, o teu querer, Senhor Jesus. Vem, Espírito Santo. Queremos a tua presença, Pai. Exaltamos o teu nome, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Luz.
Senhor Jesus. Obrigada pela tua presença, Pai. Obrigada. Sabe por que a gente se sente cansado? Sabe por que a gente se sente tão esgotado? Porque muitas vezes tentamos levar o que não compete a nós. Nós precisamos aprender que o que é nosso, o que cabe a Deus, cabe a Deus. Ele faz o impossível. É Ele quem se move, a história é dele. A gente não precisa ficar fazendo planos mirabolantes e se desgastando e se martirizando, até porque Deus não é um Deus irresponsável. Muitas vezes, até quando a gente está cheio de bênçãos, a gente está com a mente a mil, porque a gente quer botar tudo aqui no ombro, bater no peito e sair que nem um doido. Mas essa não é a nossa função. O nosso Deus, Ele é um Deus de obras completas. Ele não é um Deus que faz pela metade. Ele é um Deus que faz tudo. Aquilo que é impossível para nós, para Ele é possível. É essa a habilidade dele. A gente, cabe a nós o que é possível, o que é palpável, que é crer. Somente isso. O restante é com Ele. E só assim a gente vai ficar aliviado, revigorado, entregando para Ele toda a nossa aflição e sabendo que Ele é um Deus de obras completas. Amém? Glória a Deus. O Senhor não fala, o Senhor não mente, o Senhor não muda. Aleluia. Com os meus projetos, eu confesso, fica tão difícil acreditar. Quando eu olho para as tuas promessas, acredito vai valer a pena esperar. Olha só o que Ele é. Pois eu sirvo um Deus que é tão grande, tem apenas
gente firmar isso dentro da gente. Eu vou viver a totalidade da promessa, o Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Não vou temer, o projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Glória a Deus. Eu preciso crer que Ele vai fazer. E eu já posso ser grata, porque eu creio que Ele vai fazer. Eu conheço o Deus que eu sirvo. Eu sei que Ele faz o que é bom para mim. Às vezes não é o que está no meu plano, mas é o que é bom para mim. Então eu já posso ser grata, eu já posso agradecer Ele, porque Ele já fez. O que Ele tinha de fazer demais mesmo, Ele já fez. E ainda assim, Ele ainda faz, Ele ainda nos acaricia, Ele ainda nos dá presente. Amém? Amém. Então eu posso ser grata já. Amém. Nada novo achei pra dizer então, como expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a tua não. Então vou levantar as minhas mãos e louvar o tudo que tenho é o aleluia, aleluia. Sei que é simples pra ouvir, mas não tenho nada além de coração cantando aleluia, em resposta a ti, há uma ação, me relega aqui em adoração. Em resposta a ti, há uma ação, me relega aqui em adoração. Então vou levantar as minhas mãos e louvar o tudo que tenho é o aleluia, aleluia. Sei que é simples pra ouvir, mas não tenho nada além de coração cantando aleluia, Agradeça ao Senhor. Agradeça pelo seu fôlego de vida. Agradeça por todas as bênçãos que Ele te deu hoje. em meu coração. Não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que é fôlego nesses pulmões. Vamos louvar o Senhor. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção.
Queridos, boa noite a todos. Boa noite. A paz, amém? Vamos abrir nossa Bíblia, segunda Crônicas, capítulo de número 1. Crônicas, capítulo de número 1. Segunda Crônicas, isso, capítulo de número 1, verso 6, amém? Amém. Vamos lá, que eu creio que eu vou ler sem me auxiliar. Eu esqueci meu auxiliar em casa. Foi lá que Salomão, na presença de Deus, subiu ao altar de bronze que estava junto à tenda do encontro da congregação e ofereceu 1000 holocaustos, sacrifício totalmente queimado sobre o altar. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão. Ele disse, ele propôs: pede o que deseja e eu te concedo. E Salomão considerou diante de Deus: foste muito bondoso e misericordioso com meu pai Davi, e me fizeste rei em seu lugar. E Yahvé, o Senhor Deus, confirmasse a tua promessa feita ao meu pai Davi, pois me tornaste rei sobre um povo tão numeroso quanto o grão da terra. Sendo assim, me dá sabedoria e conhecimento para que eu consiga governar essa nação com justiça, pois quem é capaz de liderar este teu grande povo? Deus afirmou a Salomão: visto que é preciosamente este teu desejo do teu coração, e não me pediste riquezas, bens ou honra, nem a morte dos seus inimigos, tampouco pediste longevidade, mas suplicaste por sabedoria para ti e conhecimento a fim de capaz de julgar corretamente meu povo sobre o qual te constitui rei. Tu receberás sabedoria e conhecimento. Também te darei riquezas, bens, honra, glória. Nenhum rei que teve antes de ti, nenhum homem ilustre algum possuirá diante de ti. Assim Salomão saiu do altar de Gibeão, a tenda do encontro da congregação, retornou a Jerusalém, onde reinou sobre todo Israel. Guarda esse nome, Gibeão. Ele vai fazer todo sentido. E quando a gente está aqui nesse momento, nessa passagem, a gente lê uma passagem que nós conhecemos. Salomão fez sacrifício de 1000 bois. De 1000 bois. E eu já disse, a pastora já disse, e eu gosto de repetir, talvez você, na sua cabeça, na minha cabeça, eu pensava que 1000 bois foi morto num dia só. Mas um dia nós estávamos assistindo uma pregação, e um pastor parou para contar com um cara de frigorífico quanto tempo demorava para matar 1000 bois. E ele falou 3 meses. A tecnologia de hoje demoraria 3 meses para matar 1000 bois. E eu parei para pensar, Salomão naquela época tinha uma faca que era meio na pedra, e tinha estimulado a botar pedra para matar 1000 bois. Então, quanto tempo demorou para matar todo aquele bicho? Eu acho que um pouquinho mais de 3 meses. Mas se eu te falar que pode ter sido em 8 dias, sabe, eu e você parando com essa mão, não entender, mas eu quero falar da oferta dele, sabe, porque eu e você sempre olhando para Deus e desejamos o melhor, sempre parando para Deus, falando: Deus, eu quero isso, Deus, eu desejo aquilo, Deus, eu
Deus quer fazer. Mas eu já disse aqui no culto passado, eu volto a repetir, a sua oferta é a voz que comunica o seu futuro. A sua oferta, ela fala com Deus a respeito do seu futuro. Prova disso está em 2 Coríntios 6, Coríntios 9, 6, que diz assim: aquele que semeia pouco, pouco também irá colher, mas aquele que semeia muito, em abundância irá colher. Em outras palavras, aquele que semeia pouco, ele não vai deixar de colher, ele vai colher, mas vai colher numa medida limitada, segundo o seu plantio. Eu não posso querer plantar pouco e querer colher muito. Ah, mas a Bíblia diz que eu vou colher 100 por 1 se eu plantar muito. Sim, vai colher 100 por 1. Mas o pouco também vai ser 100 por 1 de pouco. E eu olho para um rei no momento de escassez, porque Israel estava passando um momento de dificuldade. E no momento de dificuldade, o que a gente propõe? O que você propõe na sua casa? Está na hora de economizar. Vamos guardar isso, vamos reter isso, não vamos fazer aquilo. E você está certo, nós precisamos ter sabedoria financeira para administrar nossas coisas. Mas a primeira coisa que a gente corta é a oferta. É a primeira coisa que a gente pensa na nossa cabeça. E não tente você me enganar, porque na minha cabeça passa isso. E eu sou um cara, se deixar, a pastora tem que me segurar. De vez em quando ela olha no meu cartão, assim, fala assim: o que é isso que você comprou? Ah, não, eu comprei pão, o cara estava na rua ali, estava com fome. Eu passei lá, comprei pão, comprei mortadela, comprei refrigerante, comprei bolacha, levei tudo para ele. De vez em quando ela tem que segurar, porque senão sai dando tudo. Sai ofertando tudo. E sai ofertando tanto para os outros como para a igreja. E não tem um problema. Porque eu entendo que Deus vai me contribuir. Mas, quando eu chego no momento de dificuldade, na minha mente fala assim: vou parar de ofertar. Porque Deus sabe o meu coração como eu preciso. Não! No momento da dificuldade é quando eu devo desafiar a minha fé. No momento de dificuldade é quando eu devo falar: hoje eu vou romper. Eita, glória a Deus. hoje eu vou romper e vou ofertar, porque eu acredito que Deus vai fazer um milagre. Porque a oferta que vai ser depositada aqui é uma semente, e a semente vai crescer. Mas não sou eu que dou o crescimento e o fruto. O responsável por isso é aquele que pediu, que deu a semente ainda para mim. É Ele que deu a semente para me fazer isso, porque Ele quer que eu mude a minha vida. Em Coríntios fala: aquele que dá pão que semeia, e dá pão ao que come, e semente ao que semeia. Então o pão que você come na sua mesa é Ele que te dá. A semente que você oferta é Ele que te dá. Não vai fazer falta. Vai fazer falta se eu comer ela. A Rosa ali, semana passada, me falou que o rapaz tem uma vendinha aqui. Aí eu não vou atenção para Rosa. Mas eu vou pegar uma vendinha. Agora, e aquela vendinha é tudo natural. Ele planta no terreno que ele tem, ele colhe e traz aqui para vender. Agora imagina aquele homem decide falar assim: hoje eu não vou plantar, esse tempo eu não vou plantar, vou pegar essa semente, eu vou torrar e eu vou comer. Aí o que vai acontecer com esse homem? Aí vai a Rosa lá comprar verdura, cadê a verdura? Não tenho, eu comi a semente, Rosa. Eu peço perdão, eu peço perdão. O que vai acontecer com esse homem? Alguém diz luz? Vai falir, vai chegar à pobreza. Mas por quê? Porque ele tinha semente e ele comeu. Deus faz isso com a gente, ele diz que ele dá semente para que semeia. Porque Israel naquela época, num tempo de sofrimento, ele viu 1000 bois.
a um rei ofertar. O rei ofertou. E mudou todas as sortes de Israel, ao ponto que os reis sempre de conselho levavam ouro para Israel. Salomão não precisou fazer nada, não precisou matar ninguém, não precisou fazer nada com seu pai para possuir terreno e terras. Os reis iriam dar dinheiro e riquezas e terras para eles. Porque alguém entendeu que não precisaria lutar, mas precisaria ofertar. E você fala assim para mim: ah, mas como assim? Vamos lá, não precisa ir. Eu vou lá em 1 Reis e logo já encerro. Meu Deus. 8. 1 Reis 8, 62 e 64. Não precisa ir. Eu já vou ler aqui para vocês. Diz assim: então o rei de Israel, rei Salomão, e todo Israel reunido ofereceram sacrifício diante do Senhor. Para o sacrifício de paz e comunhão ofereceu o Senhor. Salomão deu 22 mil bois, 120 mil ovelhas. Desse modo o rei e todos os israelitas consagraram o templo ao Senhor. No mesmo dia o rei consagrou a parte central do pátio que ficava em frente ao templo de Yahvé, a casa do Eterno, e ali ofereceu holocaustos, que são holocaustos totalmente queimados, a oferta de cereais, gorduras pacíficas. Uma vez o altar de bronze estava diante do Senhor, era pequeno demais para conter todos os holocaustos e a gordura do sacrifício. E no capítulo 9, 1, 2 diz assim: Salomão finalizou a construção do templo, pacífico real, e tudo quanto mais havia projetado e realizado. E o Senhor apareceu outra vez a ele como havia ocorrido em Gibeão. Querido, você achou 1000 boi muito? Sacrifica aqui 20 e poucos mil boi e 120 mil ovelhas. E Deus desceu mais uma vez para conversar a respeito do futuro de Salomão. O que eu quero dizer com isso? Se eu e você queremos ter a nossa vida cumprir ela de uma forma, aprendemos a ofertar. Não estou falando somente de vir colocar 20 mil reais aqui, não faça isso. Faça sim. Desculpa, faça. Mas faça com o coração certo. Salomão não fez aqui esperando que ia colher riquezas. Deus, eu vou oferecer 20 mil bois, 100 mil ovelhas, mais 1000 bois, e eu quero isso aqui. Não. Ele ofereceu. Nem esperava nada de Deus em troca. Deus falou: peraí, você quer que eu vou te dar? Quando você oferta, você não precisa se preocupar com o dia de amanhã, porque aquele que recebeu a oferta já cuidou do seu dia de amanhã. Amém? Então, nesse momento, separe o seu dízimo na sua oferta e traga diante do altar. Amém? Estenda a sua mão para cá. Pai, em nome de Jesus, que oramos, consagramos essas ofertas ao Senhor, esse dízimo ao Senhor, e declaramos, meu Pai, que aqui há prosperidade. Aqui, meu Pai, a semente que foi plantada dará seu fruto no tempo certo, meu Pai, no momento certo. As portas, Pai, irão se abrir. Peço que essa semana abra portas, meu Pai, portas grandes, portas de negócios, portas de trabalho, porta, meu Pai, resposta financeira, Pai, que haja, meu Pai, um milagre dentro dessa casa, que as provisões cheguem, os recursos se manifestem. Repreendemos o tranca-rua, na autoridade que é o nome de Jesus, ordenamos: sai, solta a finança, solta a vida do povo de Deus. Declaramos, meu Pai, que no nome de Jesus há um tempo de crescimento, de romper na área financeira, emocional, porque, meu Pai, acreditamos na Tua palavra diz, meu Pai, que o Senhor, Pai, irá dar segundo o plantio de cada um. E assim acreditamos, meu Pai, acreditamos na abundância, meu Pai, dessa semente. Para a glória do Teu nome, assim oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Querida, glória ao Senhor, recebendo o ouvir.
igreja. Amém. Gratidão total a Deus de mais uma vez poder estar aqui, trazendo a palavra dele. Mais uma vez, maravilhado estar aqui com vocês. Parabéns àqueles que estão seguindo firme e forte, obedecendo a voz do Senhor, caminhando, não desistindo, não parando. Com certeza a recompensa vai vir, já chegou. E hoje eu quero dar, trazer uma mensagem que eu queria deixar para vocês, é que vale a pena obedecer. Se obedecer, não posso ser hipócrita de falar que é fácil obedecer, não é. Luta, é difícil, mas no final vale a pena. Com certeza vale a pena. Vocês não vão se arrepender. E também eu quero trazer aqui o perigo, quero começar falando a respeito do perigo da desobediência. Desobediência é algo que nós conhecemos um pouquinho a Bíblia. Nós sabemos que lá no jardim do Éden, onde tudo era perfeito, onde era para funcionar tudo conforme a vontade de Deus, o homem foi lá e acabou desobedecendo. Essa consequência da desobediência do homem, hoje nós sentimos, por parte da mulher, o homem que tem que buscar o seu sustento, o seu próprio suor, e não era para ser assim. Por causa da desobediência do homem, hoje nós estamos aí, podemos se espelhar nessa obediência para que venhamos a saber que tem consequência. Lá no início teve consequência, então com certeza agora quando nós desobedecemos, tem consequência. Mas hoje nós vamos sair daqui pessoas inteligentes, pessoas mais sábias, e vamos nos esforçar para obedecer. Porque o Senhor fala conosco, nós sabemos tudo o que temos que fazer, nós temos conhecimento na palavra, temos pastores que nos ministram e falam tudo que está a respeito da palavra, e uma dos mandamentos aqui da palavra é obedecer. E eu peço que abram a Bíblia em Gênesis 3. Ali fala um pouquinho da queda do ser humano, ali onde começou a desobediência do homem, que nós venhamos a estar exterminando essa desobediência, que às vezes vem passando de geração para geração, mas hoje vai cair por terra. Que fala a queda do ser humano, Gênesis 3. A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que Deus havia feito. E aconteceu que ela questionou com a mulher. Então foi isso mesmo que Deus falou: vós não podeis comer nenhum dos frutos das árvores do jardim. Ao que declarou a serpente, ao que declarou a mulher a serpente: nós podemos comer dos frutos das árvores do jardim, mas o fruto da árvore que está no centro do jardim, Deus disse: dela não comereis, nele não tocareis, para que não morrais. A serpente então alegou a mulher: com toda a certeza não morrereis. Ora, Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e vós, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos e, além de tudo, desejável para dela se obter sagacidade, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que estava em sua companhia, e ele igualmente comeu. Então os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Em seguida, entrelaçaram folhas de figueira e fizeram cintas para cobrir-se. Naquele dia, quando soprava a brisa vespertina, o homem e sua mulher ouviram o som da movimentação de Deus, que estava passeando pelo jardim, e procuraram esconder-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus provocou o homem, indagando: onde é que estás? O homem declarou: ouvi o som do teu caminhar no jardim, e vendo que estava nu, tive receio, por essa razão me escondi.
Então Deus o questionou: e quem fez saber que estava nu? Comeste então da árvore que te proibi de comer? Replicou o homem: foi a mulher que me deste por auxiliadora. Ela me deu do fruto da árvore e eu comi. Ao que o Senhor Deus inquiriu a mulher: que é isso que fizeste? Redarguiu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então Yahvé, Deus determinou a serpente: por que fizeste isso? És maldita entre todos os animais domésticos e és entre todos os animais selvagens. Rastejarás sobre o teu próprio ventre e comerás do pó da terra todos os dias da tua vida. Estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, entre tua descendência e o descendente dela. Porquanto esse te ferirá a cabeça e tu lhe picarás o calcanhar. Para a mulher sentenciou o Senhor: multiplicarei grandemente o sofrimento na gravidez, e em meia agonia darás a luz a filho e seguirás desejando influenciar o teu marido, mas ele te dominará. Então voltou-se para o homem e ordenou: porque escutaste a voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu proibira comer? Maldita é a terra por tua causa. Com sofrimentos obterás do solo o teu alimento, todos os dias da tua vida. A terra produzirá espinhos e ervas daninhas, e tu terás de comer das plantas do campo. Com o suor do teu rosto comerás o teu pão, até que voltes ao sol, pois a terra foste formado, porque tu és pó, e ao pó da terra retornarás. Assim Adão deu à sua mulher o nome de Eva, porquanto ela seria mãe de toda a humanidade. Fez Yahvé 2 túnicas de pele, e com elas vestiu Adão e Eva. Então declarou Yahvé Deus: este agora, o ser humano, tornou-se como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não devemos permitir que também estenda a sua mão e tome do fruto da árvore da vida, e comendo possa viver para sempre. Por isso o Senhor expulsou o ser humano do jardim do Éden e fez que ele lavrasse a terra do qual havia formado. Deus baniu Adão e Eva, e no lado leste do jardim do Éden estabeleceu seus querubins e uma espada flamejante que se movia em todas as direções, evitando assim que alguém tivesse acesso à árvore. Então aqui, pessoal, nós podemos observar que o homem foi tentado e desobedeceu. A partir do momento ali que ele foi tentado, que ele desobedeceu, que ele errou, o que ele fez? Ele foi ali e tentou se esconder de Deus. E eu digo para nós essa noite que quando nós erramos, quando nós desobedecemos, não tem como se esconder de Deus. Os olhos de Deus estão em nós 24 horas por dia. Nosso Deus é um Deus onipresente, ou seja, Ele está em todos os lugares e em todo o tempo. Ali, Adão poderia ser sujeito homem e ter assumido a responsabilidade. Fui eu errei, eu era o governante. Até lá em casa, às vezes, nós entramos em alguns debates, sai faísca nos debates assim. Minha esposa fala: a culpa é do Adão. Eu falo: não, a culpa é da Eva. Minha esposa vem: não, Adão tinha que governar, o Adão tinha que se impor naquele momento, ele foi frouxo. Eu chego: não, a Eva tinha que ser uma auxiliadora, não podia ser uma peça de tropeço. E ali nós ficamos independentes de quem seja o certo e o errado. Ali houve a desobediência e ali teve as consequências. E nós, quando nós desobedecemos, não temos que estar ali se escondendo, não temos, às vezes, para nós errarmos, para desobedecer, nós somos leão. E depois, quando nós erramos, nós nos comportamos como gatinho. Às vezes queremos chegar aos pastores, a nossa cobertura. Eu errei, mas quando nós vamos errar, nós sabemos, estamos desobedecendo, sabemos que nós estamos fazendo a vontade de Deus, e vamos lá e mesmo assim fazemos, mesmo sabendo que tem consequências. E quando nós viermos a errar, porque infelizmente nós erramos, nós temos uma natureza pecaminosa, nós devemos saber que não é se esconder, que nós devemos a saber que nós temos que se arrepender.
nós venhamos a saber que nós temos que ter a humildade de pedir perdão ao Senhor. Senhor, eu errei, Senhor, eu me arrependo, e com certeza o Senhor vai ter misericórdia de cada um de nós, assim como Ele tem tido. E muitas vezes, nós vamos para a igreja, não, segundo que a respeito de desobediência não é para mim, mas todos os dias, infelizmente, nós desobedecemos, né? Eu digo, se hoje você mentiu, você desobedeceu a Deus. Se hoje você se irou, você desobedeceu a Deus. Se aquela pessoa que lá no interior, você sabe que você tem que perdoar, e você ainda não perdoou, você está desobedecendo a Deus, né? Se você invejou, se você fofocou, se você murmurou, você está desobedecendo a Deus. E hoje aqui nós temos a oportunidade, né, de estarmos sendo obedientes a Deus. Temos a oportunidade de estarmos pedindo aqui: Deus, perdão, Deus, me desculpa, não era essa a minha vontade, a carne me controlou por um momento, eu acabei errando, acabei pecando, e que nós venhamos a estar cheios de humildade para estarmos se arrependendo, né? E essa desobediência, ela não atinge só a nossa. A desobediência nossa, ela atinge a terceiros, ela atinge as pessoas que nós amamos, e se fosse só nós, ainda ia, né? Mas é a todos, né? Por exemplo meu, quando eu fumava, eu trazia o cigarro para dentro da minha casa, meus sobrinhos que me olhavam como um exemplo, vamos dizer, uma pessoa boa, aparentemente, eles também começaram a fumar. Nós tivemos consequências, né, no caso dessa desobediência minha, e graças a Deus, né, nós somos libertos, graças a Deus nós somos transformados, mas as consequências, né, nós tivemos, né, e por causa dessa desobediência, se eu tivesse continuado, né, poderia ter consequências muito mais graves, né, a história seria diferente porque por causa do cigarro, minha mãe sempre repudiou, minha mãe sempre falou: não fume, não faça isso vai te destruir. O próprio cigarro ali, na parte de trás dele ali, ele mostra, ele nos adverte: causa isso, causa aquilo. E se não fosse a misericórdia de Deus por causa dessa desobediência, eu poderia ter tido uma doença pulmonar, poderia ter tido câncer. E diante dessa consequência, quem eu estaria prejudicando seriam as pessoas que me amavam. Seria minha mãe, que estaria comigo às vezes numa cama de hospital, me cuidando, seria meus irmãos, seria minha esposa. Então, como a desobediência, ela causa uma consequência coletiva para um e para o outro, né? E tem um programa de TV que eu gosto de assistir a respeito de operação policial. E ali os policiais vão, fazem a abordagem das pessoas, e muitas vezes ali eu vejo jovens, né, sendo pegos no tráfico de drogas, jovens sendo pegos no roubo, e ali quando a polícia prende, normalmente vem uma mãe desesperada, normalmente é uma mãe, né, uma mãe desesperada: por que você não me obedeceu? Eu te ensinei, não foi esses princípios que eu te dei, eu te dei eu te dei uma boa raiz, te dei um bom ensinamento desde pequeno, me dediquei tanto para você ser uma boa pessoa. E ali desesperada, o filho dela estava na desobediência, né? Eu avisei, mas mesmo assim ela continua amando, mesmo assim ela não abandona o filho. Ela é aquela que vai estar lá sendo, como posso dizer, não traumatizada, mas sendo esculachada, vamos dizer assim, por estar indo numa delegacia para visitar o próprio filho. Ela que vai estar ali não vai ser aqueles amigos que estavam com eles, não vai ser aqueles que estavam fazendo festinha com eles. Então, por causa da desobediência, eu vejo essas mães desesperadas ali do lado da criatura: não faz isso. E eu trago para nós que assim é Deus conosco. Assim é Deus conosco quando nós desobedecemos, né? E essas mães, né, esses filhos vão e elas torcem para que eles voltem diferente, para que essa consequência da desobediência dele cause uma transformação. E Deus por nós,
Né? Eu imagino que seja da mesma maneira. Né? Nós desobedecemos, nós ficamos presos quando desobedecemos, nós estamos no pecado quando nós desobedecemos, estamos ali presos, né? Sendo levados para o caminho de trevas. Ali está o Senhor do nosso lado, desesperado. Filho meu, por que você não obedeceu? Filho meu, por que você não fez aquilo que eu tenho te ensinado? Tenho falado tanto para você e você ainda continua. E depois dessa consequência, Ele torce que nós venhamos a buscar Ele de todo o nosso coração. Que nós venhamos a obedecer Ele de todo o nosso coração. E para que nós venhamos ter uma nova história com Ele. Porque, ou seja, as consequências que nós temos por causa da nossa desobediência, às vezes é para nos transformar. Não é porque Deus quer nos punir, não é porque Deus quer nos castigar, mas às vezes é uma das únicas formas para que nós possamos despertar e falar: Deus, não vale a pena desobedecer. E nós podemos ver na Bíblia diversos personagens, pessoas da Bíblia, que obedeceram por muito tempo. Por muito tempo estavam ali obedecendo, por muito tempo estavam ali fazendo a vontade de Deus, e estavam próximos de tomar posse, né, da promessa, foram ali desobedecer. Né? Um exemplo desse eu trouxe hoje é Moisés, né? Porque Moisés ali foi um grande homem de Deus, ele teve uma experiência extraordinária com o Senhor. Ali ele viu a sarça ardendo, o Senhor falou com ele de uma forma sobrenatural. Ele entendeu que o Senhor queria usar ele para ele ser um grande libertador ali do povo de Israel. Estava escravo no Egito, estava cativo no Egito, e ele obedeceu. Por um longo período ele obedeceu. Agora sim, acompanhando o livro de Êxodo, que foi um dos que nós estudamos aqui nesses 40 dias que teve, e nós podemos ver que quanta luta Moisés passou por aquele povo. Obedecer à vontade de Deus, que às vezes olhava: meu Deus, o homem tem feito tanto, e esse povo ainda continua murmurando, esse povo ainda continua reclamando, esse povo ainda não está querendo. E diante disso, Deus ali usou ele, fez através da vida dele, Deus operou diversos milagres naquele povo de Israel, conseguiu ver. Foi a abertura do Mar Vermelho, foi a provisão ali que fez chover maná do céu, e codornizes. Teve ali a coluna de fogo e a nuvem que protegia o povo. O que mais? Teve a codornizes, teve a água ali, que ele fez sair a água da rocha. Então Deus fez tanta coisa para aquele povo, e mesmo assim ali eles continuavam desobedecendo a Deus. Só que mesmo desobedecendo aquele povo desobedecendo a Deus, Moisés ainda continuou por um longo período obedecendo, não olhando para aquele povo. Só que no final, quando estava tão próximo, ele tomar posse da terra prometida, isso daí me deu uma indignação tão grande. Fala: meu Deus, você passou por tudo isso, e agora, nessa hora, você vai querer se irar, você vai querer desobedecer, você vai querer ficar nervoso. Quando o Senhor ali falou para ele: Moisés, vai lá e fala com a rocha, que eu vou fazer sair água dessa rocha. E ele ali se indignou com o povo, porque naquele momento ele subiu para falar com Deus, ele desceu. Quando desceu, o povo ali começou a murmurar, começou a reclamar, e ali ele se contaminou. Ali ele se contaminou, ali ele se irou, ali ele desobedeceu. E o que ele foi? Ele foi lá e feriu 2 vezes a rocha. Diante de ferir 2 vezes a rocha, ele perdeu a chance de entrar na terra prometida. Né? E muitas vezes, né, eu quero dizer para vocês que muitas vezes nós estamos assim. Nós estamos caminhando, nós estamos obedecendo, nós estamos vendo milagres, e às vezes nós esmorecemos. Às vezes nós damos uma paradinha, às vezes nós pensamos em desistir, às vezes nós deixamos nós se dominarmos pelo cansaço, às vezes nós achamos que está vindo na igreja não está valendo a pena, às vezes nós achamos que não, vou fazer na força do meu braço, porque é na força do meu braço que eu vou conseguir. Pessoal, não caia nesse engano, porque ali Moisés, ele achou que não, Deus mandou eu falar, mas eu sou todo poderoso, se eu bater vai sair mais água do que falando.
E ali, por causa dessa obediência, ele foi lá e perdeu, né, a promessa de entrar na terra prometida. Está aqui em Números 20. Deixa eu ver rapidinho. Números 20, vou ler a partir do 7. Então o Senhor ordenou a Moisés: toma o teu cajado e reúne a comunidade toda, tu e teu irmão Arão. Em seguida, sob os olhos deles, diz a este rochedo que faça fluir suas águas. Farás, pois, jorrar a água da rocha e derás de beber ao povo, também aos animais. Então Moisés pegou seu cajado, que estava diante do Senhor, como ele lhe havia instruído. Moisés e Arão reuniram a congregação diante do rochedo, e em seguida Moisés exclamou: ouve agora, rebeldes, será que teremos de fazer jorrar a água desta rocha, para que vos saciar a sede? Em seguida Moisés ergueu o braço, bateu na rocha 2 vezes com seu cajado, e imediatamente jorrou água potável, e saciou a sede de todo o povo e de seus rebanhos. Contudo, disse Yahvé a Moisés e Arão: visto que não confiaste suficientemente na minha pessoa, de modo a honrar minha santidade e palavra à vista dos filhos de Israel, não fareis entrar esta comunidade na terra que ele deu. Então são as águas de Meribá, onde os filhos de Israel contenderam com Yahvé, e onde ele manifestou sua santidade entre eles. Né? Então, dentro dessa palavra aqui, nós podemos observar que Deus não quer 99,9% da nossa santidade, né? Ele quer 100%. Ele quer 100% da nossa santidade, da nossa obediência. Ah, é possível viver 100% em obediência? Vou dizer para vocês que não sei, mas posso dizer que eu tenho me esforçado muito para isso, para viver cada dia mais obedecendo e obedecendo. Tem certas palavras que é difícil de obedecer, tem certos direcionamentos que é difícil de obedecer, mas como diz o nosso apóstolo, é melhor obedecer do que sacrificar. E diante disso nós podemos ver aqui que para Moisés não foi nada fácil, esse povo falando e, né, trazendo a realidade, esse povo falando, esse povo xingando, e esse povo com sede de chegar a ele ali e conversar com a rocha. Esse povo ia apedrejar ele, esse povo do jeito que estava nervoso ali reclamando, e ele ali, em vez de confiar 100% no Senhor, ele foi ali e olhou para aquelas pessoas que estavam murmurando, que estavam reclamando, que já estavam irados. Só que no meio daquelas pessoas ali, tinha pessoas que ainda continuavam obedientes, pessoas que ainda continuavam fiel. Exemplo foi Josué, que ele entrou na terra prometida, ele tomou posse da terra prometida. Então o inimigo às vezes nos cega tanto, que nós acabamos olhando para aquelas pessoas que estão reclamando, em vez de olhar para aquelas pessoas que estão obedecendo, que estão fazendo a vontade de Deus, né? E até nesse mover que teve os 40 dias ali de oração, né? Vou dizer, não é fácil você ir 40 dias lá, é prazeroso, de verdade é prazeroso, mas não é fácil. Até teve fazer uma fofoca boa, não existe fofoca santa, mas foi colocada na série como exemplo, numa reunião que nós estávamos, a respeito de obediência, de pessoa fiel, né? Acho que foi na série, né? Pessoa fiel, nós estávamos lá na série, na reunião, pessoa fiel que veio os 40 dias, não sei se foi os 40 dias, mas que deixava os compromissos de lado e agora eu vou para a oração. Independente de que eu vou ter esse momento com a minha família, independente de que eu tenho minha casa para limpar nesse momento. Então, isso é muito bom. Então, tem pessoas dentro da igreja que dá para se espelhar nela e falar assim, né, de coração, parabéns, que vai uma rápida história, a respeito disso, a respeito desse esforço,
que vim diante da dificuldade. Eu tenho quase certeza que a história também foi diferente, que às vezes tem dificuldade para vir, às vezes ficar longe, mesmo assim largar tudo e vir. Às vezes pessoas olham, porque para mim sempre falavam, quando eu saía, às vezes eu ia com meus filhos na chuva, de bicicletinha: meu filho, por que você está saindo com meus filhos na chuva para ir de novo na igreja? Você faz uns 10 dias que você está indo na igreja. Era primeiro 10 dias, mas falta mais 30 ainda. Não estava ouvindo, e aí ia eu não estava nem aí. E assim como eu tenho certeza que Deus vai me honrar, Ele vai honrar a senhora também, por todo esse esforço, né? Então, que nós venhamos a estar olhando para essas pessoas que estão focadas em obedecer, né? Às vezes parece fácil essas pessoas estar obedecendo, mas que nós venhamos a obedecer, porque, pessoal, nós estamos tão perto de tomar posse da terra prometida. Eu tenho certeza que cada um de nós que está aqui, nós se esforçamos tanto para chegar até aqui, nós nos esforçamos tanto para ter hoje essa comunhão, essa intimidade com Deus. Se nós estamos aqui é porque nós acreditamos, nós confiamos, nós sabemos quem é Deus. E não foi fácil, né? Por dias e dias, todos que estão aqui, não é a primeira vez que estão aqui. Foi um dia, foi outro dia, foi finais de semana, foi nas orações que vieram. E eu penso assim, né, para Josué foi tão triste, tão perto da terra prometida, e aí perder essa recompensa. Eu olho para nós assim, que nós venhamos a imaginar já o som da trombeta. Não vou fazer o som da trombeta igual a nossa apóstola faz, mas ela faz o som da trombeta, essa trombeta tocar, essa trombeta soar, e o Senhor me chamar pelo nome. Eu já imagino isso é tão prazeroso, eu já fico imaginando desde já, que nós podemos ver que nós estamos tão perto de conquistar a terra prometida, de conquistar essa vida eterna, porque as profecias estão se cumprindo. Nós podemos ver tantas coisas acontecendo, que se nós vamos para a Bíblia, nós vamos ver o que está acontecendo. Então, pessoal, que nós venhamos a estar vigiando, que nós venhamos a estar obedecendo, né? Porque com certeza vale muito a pena obedecer. Com certeza, se nós formos olhar agora, vou falar o quanto vale a pena obedecer, né? Então, eu digo que não vale a pena desobedecer ao Senhor. Eu digo para vocês que vale a pena obedecer ao Senhor de todo o nosso coração. E nós podemos ver na Bíblia diversos personagens que obedeceram. Fácil não foi, né? Podemos ver Abraão, que obedeceu. Algo para mim, eu sou tão apaixonado por família, sou tão apaixonado por meus filhos. Eu falo: Deus, não estou nem perto dessa obediência de Abraão, mas eu peço: Deus, me ajuda a ser obediente como ele. Porque eu sei que se eu for obediente, assim como o Senhor honrou Abraão, o Senhor vai me honrar. Então, Abraão, ali como fui chamado ali a sacrificar Isaac, que era o filho de Abraão, era o filho da promessa, era: uau, Deus chega ali, Abraão, me obedece, eu quero teu filho. Então você olha, ele indo obedecer a Deus, ele subiu naquele monte, acho que o Monte Moriá, se não estou enganado, ele subiu naquele monte, como foi difícil. Eu digo assim: será que em nenhum momento ali ele pensou em Deus, não vai dar para obedecer? Será que em nenhum momento eu falei: será que você foi tão obediente, Abraão, para obedecer desse jeito, e colocar ali? E Deus foi lá e honrou. Deus foi lá e mostrou: estou contigo, Abraão. Né? Temos exemplo ali de Noé. Noé, quando estava ali, a terra perdida, quando estava ali todo mundo bagunçando, todo mundo vivendo conforme a sua vontade, Deus ordena a ele: faça uma arca. Muitos vieram, muitos subiram dele, muitos falaram que está obedecendo a Deus, da onde que Deus ia mandar fazer uma arca, com tanta coisa boa aí para nós desfrutar. Tinha tanta prostituição naquela terra, né? Tinha tantos vícios, tinha tanta idolatria, e todo o povo contaminado com tudo aquilo. Ele fala: não, eu vou obedecer, eu vou fazer conforme Deus mandou. Ele não fez de qualquer jeito, né? Nós vemos a palavra, nós vamos ver que não fez de qualquer jeito, ele fez conforme Deus ordenou.
Ele obedeceu, Deus mandou fazer assim. Eu imagino a alegria dele quando chegou aquele dilúvio que estava ali entre ele e a família dele. Então nós estamos aqui hoje que temos a vontade, temos o desejo, que acreditamos que nós e nossa família vamos entrar na terra prometida, que nós e nossa família vamos ser salvos, que nós venhamos continuar a obedecer. Porque assim como Noé foi honrado, nós também vamos ser honrados. Né? Tem diversos personagens, o livro que já está falando, a respeito de Daniel, que ali com todo aquele banquete, todos aqueles manjares, ele continuou obedecendo, ele continuou fazendo a vontade de Deus. Ei, Daniel, mas se você continuar fazendo a vontade de Deus, você vai morrer. Estou nem aí, eu vou fazer a vontade de Deus. Estou nem aí, vamos jogar na cova dos leões, eu vou fazer a vontade de Deus, né? Vamos jogar ali na fornalha, eu vou fazer a vontade de Deus, porque Deus vai honrar. E aqui nós podemos ver na Bíblia que todos aqueles que obedeceram, eles foram honrados. Todos aqueles que estavam ali fazendo a vontade de Deus, com certeza, eles foram honrados e com nós não vai ser diferente. E por último, eu quero um exemplo de obediência. Nós temos que levar para a nossa vida a Jesus Cristo. Quanto ele foi obediente. O quanto ele foi obediente até a morte de cruz, mesmo sem ele ter pecado, mesmo sem ele ter errado, e ele foi ali, e eu vou obedecer, eu vou fazer a vontade do meu Pai. E eu digo que ele fez, ele se entregou, ele se humilhou ali, por mim e por você. Então que nós venhamos olhar para todo esse sacrifício que ele fez, para toda essa obediência dele, e ver como vale a pena nós obedecermos. Como vale a pena todo esse esforço que ele fez em obedecer por nós, que nós venhamos a valorizar, porque não foi fácil, o quanto ele sofreu ali naquela cruz, o quanto ele foi humilhado, se nós viermos puxar na vida real ali, você olhar o quanto ele estava sofrendo, em momento algum ele pensou em desistir. Porque ele sabia que ia valer a pena. Ele sabia que ia ter pessoas assim como eu, como você, que ia estar lutando para obedecer. Ia estar se esforçando para valorizar tudo que ele fez. Então, pessoal, que nós venhamos a olhar para Cristo em todas as áreas. Ele é um exemplo para nós em todas as áreas. E hoje a área que eu quero dizer é a respeito da obediência. Nós venhamos a saber que às vezes para obedecer vai doer, que às vezes para obedecer vamos ter que renunciar. Para obedecer não é a nossa vontade. O obedecer é você ser submisso, é você falar, eu vou fazer a vontade do meu Pai. Nossa, mas é tão fácil, não. É só amar o próximo. É difícil amar o próximo. Não é tão fácil assim amar o próximo. Mas é só amar a Deus acima de todas as coisas. Muitas vezes nós falamos que amamos a Deus acima de todas as coisas da boca para fora. Nós falamos que amamos, mas nós deixamos para Deus às vezes as 24 horas do nosso dia. Nós deixamos às vezes só o que sobra para Deus. Temos compromisso com o trabalho, compromisso com família, compromisso às vezes em lazer, mas o compromisso com Deus. Se perguntarmos às vezes para nós qual foi a hora do dia que nós colocamos na nossa agenda para ter um tempo de oração, um tempo de leitura da palavra com Deus. Não sei vocês, mas eu tenho a humildade total de falar, envergonhado, que eu não tive uma hora na minha agenda, eu tenho essa agenda aqui para fazer as tarefas do dia. Em nenhum momento eu coloquei aqui que 5 horas da tarde eu ia tirar uma hora com Deus. Não sei vocês. Tomara que cada um de vocês tenha tido essa atitude de valorizar a Deus e falar, não, eu tirei hoje, eu grifei com Deus, eu ia acordar 3 horas da madrugada para orar, eu fui lá e fiz. Eu falei que eu ia acordar 3 horas da madrugada para ler a Bíblia, eu fui lá e fiz. Então, isso é uma demonstração de amar a Deus acima de todas as coisas. Deus nos dá tanto
né? Jesus ali deu a vida por nós. Será que Ele não merece que cada um de nós um tempo de qualidade? Será que Ele não merece de nós uma obediência verdadeira, uma obediência genuína? A verdadeira daquela que nós fazemos de olhos fechados. É para ir, Deus, eu vou. É para fazer, Deus, eu vou fazer. Eis-me aqui para fazer a tua vontade e não mais a nossa. Então, pessoal, a mensagem que eu tenho, né, que eu vim deixar para vocês essa noite é que nós venhamos a obedecer de todo o nosso coração. Peço que fique de pé para estarmos orando. Vale a pena, pessoal, obedecer. É isso que o Senhor espera de cada um de nós. Não sei como está a obediência de vocês. Eu vou dizer que eu tenho falhado um pouco na obediência. Tenho obedecido em, não vou dizer 99,9%, porque ia ser muito arrogante falar uma coisa dessa. Mas tenho me esforçado para obedecer muito. Mas ainda não cheguei nesse 100%. E que Deus tenha misericórdia de mim, de nós, porque não sei se nós humanos conseguimos chegar nesse 100%. Mas nós não desistimos, assim como Josué, que tomou posse da terra prometida, foi forte e corajoso. Nós vamos ser assim como ele, forte e corajoso, e vamos ali se esforçar para ser cada vez mais obediente ao Senhor. Amém, igreja? Amém. E quero estar orando por vocês, quero estar orando por nós. Você que, nesse momento, essa palavra falou contigo, que está ali sendo tão obediente ao Senhor. Se você quiser vir até a frente, receber uma oração, para que Deus fale com cada um de nós, para que Deus toque o nosso interior e que nós venhamos a ser obediente e plenamente obediente a Ele. Meu Deus e Pai Todo-Poderoso, Pai, aqui está para os seus filhos amados, Pai. Que o Senhor encontre aqui, Pai, essa noite, corações quebrantados, corações que estão aqui para se arrepender da desobediência, se arrepender das vezes que nós escolhemos fazer a nossa vontade e não a sua vontade, Senhor. Então nós viemos te pedir perdão de todo o nosso coração. Perdão, Pai, quando desobedecemos. Tudo aquilo que nós sabemos que tem que fazer. Todos os mandamentos, Pai, que o Senhor tem deixado tão claro para nós, Senhor. E mesmo assim, nós escolhemos muitas vezes fazer a nossa vontade. Mas, Pai, que essa noite tudo seja mudado, tudo seja transformado. Que o Senhor venha, Pai, queimando tudo aquilo, Senhor, que tem nos afastado da sua vontade. Tudo aquilo, Senhor, todas as obras do mal que o inimigo tem colocado à nossa frente, Pai. Que o inimigo tem tentado nos enfraquecer, que o inimigo tem nos cegado, Senhor, para que nós não façamos, Pai, a sua vontade. Que seja destruída nesse momento, em nome de Jesus, Senhor. Nós acreditamos, nós cremos, nós sabemos, Pai, que o Senhor está conosco. O Senhor está conosco, Senhor. Nós iremos, Papai, nós iremos tomar posse dessa terra prometida. Nós iremos, Pai, caminhar com o Senhor, independente daquilo, Pai, que estivermos vivendo, independente daquilo que estivermos passando, Senhor. Nós iremos seguir, nós iremos seguir e obedecer. O mais difícil que seja, nós obedeceremos. Se não iremos questionar, mas nós iremos fazer a sua vontade. Arranca de nós, Pai, todo socorro, todo engano, tudo aquilo que o inimigo tem, Pai, tentado, Pai, nos afetar. Tudo aquilo que o inimigo tem colocado na nossa mente para dizer que não vale a pena. Cai por terra. Que nós venhamos a ser cada vez mais transbordantes em fé. Derrama sobre nós, Pai, do seu amor. Derrama sobre nós, Pai, mais e mais fé, para que nós possamos acreditar, crer cada vez mais, Pai. Porque o Senhor encontra aqui nessa noite, Pai, corações dispostos a te obedecer. Que o Senhor encontre corações de verdadeiros adoradores, Pai. Pessoas que estão dispostas, de verdade, Pai, te obedecer. Então nós te pedimos, Pai, vem nos transformando, vem nos mudando, Pai, vem nos transformando
dentro para fora. Nós te pedimos, vem transformando tudo aquilo que precisa ser transformado. Nós entregamos tudo em suas mãos, Pai. Estamos aqui, Senhor, disposto a agradecer. Que nós possamos olhar para Cristo, o quanto Ele foi obediente. Que nós possamos olhar para todos esses personagens bíblicos, Pai, o quanto vale a pena ser obediente. Que nós possamos estar olhando nesse momento aqueles que ainda não nos obedecendo, aqueles que estão ainda rebeldes, Pai, não querendo fazer a sua vontade, não querendo obedecer a sua palavra, quebrando o coração deles, Senhor. Enche eles de sabedoria, Pai, que eles possam entender que existe um caminho. Esse caminho é o caminho de você. Que ele venha te obedecer com todo o coração. Porque te obedecer vale a pena. Assim como tem valor a pena, Pai, para cada um de nós, que eles possam ser que vale a pena te obedecer. Porque nós venhamos a seguir tudo que pode te ver no céu. Que nós venhamos a ser cada vez mais, Pai, fixados na rocha que é Cristo. Que nós venhamos a estar totalmente fundamentados na sua palavra. Que nós venhamos a obedecer a sua palavra. Que nós acreditamos e nós sabemos que é a mais pura verdade. Pincelar algo para você entender. Uma vez eu ouvi algo que mudou a minha forma de pensar sobre obediência. A obediência, ela não é para te limitar. A obediência é para fazer você crescer. A obediência, ela te protege, mas ela também te prospera. Você, hoje, os cientistas recentemente fizeram um estudo com as crianças. Normalmente as crianças que são obedientes fizeram acompanhar as crianças durante 20 e poucos anos, até os 30 anos. As crianças que foram obedientes, eles pegaram, eu acho que 10 crianças, colocaram o marshmallow na frente da criança. Qual o marshmallow na frente das crianças para ver? Falaram assim para eles assim: vocês não podem comer até eu voltar. E eles saíram a deixar as crianças sozinhas com o marshmallow. 6 crianças comeram, 4 não. E depois as 4 que não comeram foram recompensadas com mais um marshmallow. E eles não autorizaram a comer. Fizeram esse estudo durante vários anos. E as 4 crianças que não comeram viraram crianças empreendedoras, crianças de famílias, criaram suas famílias, viraram crianças adultos ricos, bem-sucedidos de família, uns até que você ouve falar de hoje. E os 6, uns estavam quebrados financeiramente, outros já não tinham, eram divorciados. Por quê? Porque não aprenderam a obedecer desde pequeno. A obediência, ela te protege. A obediência, ela te prospera.
Então, quando Deus fala para não pular a cerca, não é que Ele não quer que você experimentar algo novo, é que atrás da cerca tem um abismo. Amém? Amém. De pé para a gente encerrar o culto. Amém. Lembrando que a gente tem nosso culto domingo às 6 horas, com balde. Amém. Esteja a sua mão em direção à sua casa. Pai, oramos, Pai, no nome de Jesus. Agradecemos ao Senhor pelo culto do dia de hoje. Pedimos ao Senhor, meu Pai, que o Senhor nos leve em segurança aos nossos lares. E ali, Senhor, que a tua presença esteja ali, trazendo a paz, a alegria, a prosperidade, a bênção, trazendo a conquista, a vitória, meu Pai, sobre as nossas lares. Oro, meu Pai, para que haja comunhão entre as famílias, paz e harmonia, no nome de Jesus, meu Pai. Que o diabo não tenha poder de colocar inimizade, contenda, ira, intriga, confusão e briga. Que esse final de semana que estão caminhando para entrar, seja um final de semana de vitória e de conquista. E abençoamos o nosso dia, meu Pai, que amanhã com vitória. Em nome de Jesus. Amém. Querido, Deus abençoe. Amém.